Vamos, Marcos 1, acho que é 11, 12, 13. Glória a Deus, amém. Vamos ler? 12. E logo o Espírito impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Curva suas cabeças. Maravilhoso Deus, eterno Pai, excelso, soberano, digno de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Senhor, nós rogamos ao Teu maravilhoso Espírito para que possa ministrar ao nosso coração. Por favor, Deus, fale conosco. O mundo aqui está tão difícil, Senhor. As coisas aqui estão tão difíceis. A gente precisa ouvir a Sua voz, Deus. Porque traz esperança, sabe, Deus? Traz vida, traz paz, traz confiança, traz libertação, Senhor. Faz cura. Por favor, Deus, fala conosco. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Se os irmãos notaram, desde quarta-feira nós estamos estudando sobre esses dois versículos. Amém? Desde quarta-feira. E do versículo 1 ao versículo 11, o escritor Marcos, ele apresenta Jesus na sua característica. Ele dá, digamos assim, a sabedoria de vocês, que tem vários líderes hoje, que eles não precisam de que alguém informe que ele é líder. Ele simplesmente se intitula como líder. Com Jesus não é assim. Entendeu? Alguém precisava confirmar quem ele era, para não ser só da boca. Compreendeu? Algumas pessoas no nosso meio, digo no meio evangélico, elas estão assim, elas pensam, elas oram, e elas dizem assim, Deus me chamou para ser pastor, e ela aí se torna pastor. Não é assim que se dá? Mas com Jesus, o ministério de Jesus não foi dessa forma. Amém? Precisou que as escrituras informassem a respeito de quem ele era. E aí nesse versículo de 1 a 11 nós vamos ver a escritura confirmando que ele é o Filho de Deus. Precisou também ele ser batizado. Mas antes de ser batizado, João Batista disse assim para ele, ó, eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E quando ele foi batizado, quando ele desceu as águas, o texto diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba e Deus falou assim, este é o meu Filho amado, a quem me compraz. Então, nós temos aí testemunho das Escrituras, nós temos testemunho de João Batista, que é um profeta, nós temos testemunho do próprio Deus de que Jesus era o Filho dele. Amém, irmãos? Mas, dizendo isso, não completa a característica de dizer assim, não, esse é homem de Deus. Esse daí é homem de Deus. Ele tinha que ir para a batalha, para a luta, para a guerra. E aí o texto do versículo 12, por favor, irmão, volte um pouquinho só. Diz o quê? O 12, irmão, 12. E logo o Espírito o quê? Impeliu. Você viu que a palavra logo sai logo adiante? Logo o Espírito impeliu. Quer dizer, logo o Espírito Santo levou Jesus para poder testemunhar na batalha de que ele é verdadeiramente Deus. Amém, irmão? Amém, querido? E aí, no domingo, nós falamos sobre o que aconteceu nessa batalha, os embates, né? Nós mostramos que foi na questão física, no alimento, o apelo de Satanás no alimento, o apelo de Satanás no orgulho de Jesus, amém? Amém, irmãos? E também um apelo de Satanás na questão do apego de Jesus de servir a Deus de qualquer jeito, ou de qualquer jeito não, de toda a sua força. Ele aí apelou, então, já se é filho de Deus, né? Eu te dou esse mundo, aí quer dizer então que você não precisa de cruz, você não precisa nada disso. E aí Jesus deu umas porradas nele. Mas hoje nós vamos meditar em algumas circunstâncias que deu esse embate, que deu essa guerra. Amém, irmão? Amém, queridos? E eu quero destacar nessa noite 5 circunstâncias que se deu nessa guerra. Em primeiro lugar, o local
que se deu foi no deserto. Diga, foi deserto, foi no deserto. O deserto, amados, para onde Jesus foi enviado, era mais desconfortável e severo e agressivo que mencionado no versículo 4. Volta ao versículo 4, irmão, por favor. Apareceu João Batista no deserto, pregando o quê? Para a remissão dos... O deserto aqui, olha aqui, preste atenção, isso é Bíblia, viu? Para quem não conhece muito, aprenda. Ó, esse deserto aqui, José, sabe onde era? Já ouviu falar que deserto era que ele pregava? Era aqui, ó, no coração. João Batista estava pregando no deserto do coração das pessoas. Agora o deserto que Jesus está no embate, na guerra, um escritor falou, viu, irmão, que era o deserto de Jericó, era o deserto de Jericó. Era um lugar ermo, cheio de montanhas, cheio de cavernas, de areia escaldantes durante o dia e o frio gelado à noite. Eu já estive em Irecê, o ano passado nós fomos em Irecê, eu pretendo ir também nos dias de João, que lá meu cunhado, ele não gosta muito das festinhas, aí eu fico por lá, escondido dentro da casa dele, não tem fogos de lá também, porque é muito aberto, né? E eu fico lá, não vou pular quadrilha não, viu, Rogério? Mas lá de manhã, meu irmão, é quente. E à noite é um frio tremendo. Imagine lá no deserto. E lá tem edificações que protegem, né? No deserto não tem edificação, irmão. No deserto é só poeira. E Jesus passou 40 dias nesse local, irmão. 40 dias lá. Amém, irmãos? Amém, queridos? E mais ainda, queridos. O deserto era um lugar de desolação e solidão. Essa palavra, solidão, é que tem acabado muitas pessoas. Muitos crentes têm se arrebentado com essa frase. Eu ando sozinho. Eu não tenho amigos. Depois que eu me tornei crente, todo mundo se afastou de mim. E alguns se prendem nesse sentido e ficam enclausulados em seu mundinho cibernético, né, da internet, se prende ali e ali é presa fácil para Satanás vencer. Satanás adora pessoas que se isolam, porque para ele é praticamente uma presa fácil para ele derrotar. O deserto é lugar de solidão. Mas graças a Deus que Jesus venceu ele lá, no deserto. Como nosso Jesus é poderoso, meu. Amém, irmãos? Amém, queridos? Muitas pessoas, tenham muito cuidado. Porque no momento que a pessoa está sozinha, é o momento que Satanás vai e ataca a pessoa. Por isso que a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um só. E digo mais para vocês que são mulheres, que não conhecem muito bem o mecanismo do homem, não permita que seu esposo, seu cônjuge, fique sozinho. Sempre, se puder, esteja ao lado. Ah, eu quero ficar não, quero ficar com você. Posso ficar com você? Nós somos casados, então vamos ficar. Não permita. Não permita. Observe o que Deus fez. Deus formou todas as coisas. Não foi isso? Deus não criou tudo? Foi o que Deus disse? É melhor que o homem não esteja só. Se Deus sabe, se Deus disse isso, imagine, irmão, o que é um homem só. Amém, irmão? Mas mesmo Jesus estando só, Jesus venceu. Amém, irmão? Jesus venceu. Aleluia. Os grandes homens caíram não em lugares ou monumentos públicos, mas em arena da solidão, nos bastidores dos lugares secretos.
O deserto é o lugar das maiores provas e também das maiores vitórias. O deserto é o campo de treinamento de Deus. Quando o pastor está aqui, ou o irmão está aqui, quando nós estamos aqui reunidos, nós não caímos. Mas quando estamos sozinhos em casa, nós somos presas fáceis para Satanás. Ainda tem uma coisa, e quando você precisa de um acompanhante, você tem que observar muito bem que tipo de acompanhante você vai estar. Porque é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. É ou não é? É ou não é? Mas é no deserto que Jesus venceu. E às vezes é no deserto que nós vamos vencer. Lugar que não produz nada, lugar que não dá nada, lugar que não tem aconchego, lugar que não tem abraço, lugar que não tem nada, mas mesmo lá, Deus tem poder para nos dar vitória. Número 2. Então, o primeiro foi o quê? Primeiro foi o quê? Deserto. Em segundo lugar, a permanência no deserto durante 40 dias. Diga, 40 dias. O número 40 é o número da provação. 40 dias durou o dilúvio, lembra? 40 dias e 40 noites? O jejum de Moisés no Sinai durou também 40 dias. A caminhada de Elias até Horebe também durou 40 dias. 40 anos Israel permaneceu no deserto. 40 dias Jesus foi tentado por Satanás no deserto. O texto de Marcos evidencia que Jesus foi tentado durante 40 dias, o tempo todo. Diga, o tempo todo. Foi uma tentação sem pausa, sem trégua. O adversário usou todo o seu arsenal, todas as suas armas, todas as suas estratagemas para afastar Jesus da sua missão. Jesus não foi tentado dentro do templo, nem no seu batismo, nem mas no deserto, onde estava cansado, sozinho, com fome. Quando estamos vulneráveis, é quando estamos passando por estresse físico ou emocional, aí Satanás vem e ataca. Eu quero falar a respeito do cansaço emocional. Essa palavra emocional foge tanto da gente, que a gente nem sente. Irmão, você já sentiu que de repente bate um calor em você e aperta uma angústia? Já reparou isso? Você está com calor assim, né? Aí você, mesmo com frio, você começa o coração a apertar um pouquinho. Ali é a hora que Satanás já está atacando você, você nem está sabendo. Você nem está sabendo. Quem sofre de estresse emocional sabe do que eu estou falando. Tem hora que bate um frio, um calafrio. Ali naquele momento é a hora que Satanás já está tentando atrapalhar você. Tem hora que bate uma tristeza mesmo. Você pensa na vida, bate uma tristeza. Você olha para um lado, não tem ninguém. Você olha para o outro, não tem ninguém. Você diz, Deus, me ajude. Você está ali sozinho. Esse é o momento que Satanás já vem atacar você. Quer ver outra coisa que você não acredita? Às vezes você está tão alegre, tão feliz, tão momento, e Satanás diz, eita, abaixou as guardas agora. Olha, eu vou atacar também. A gente precisa ter cuidado. Não pode ficar muito triste, não pode ficar muito alegre. O desgraçado fica o tempo todo em cima da gente. Nesse momento de euforia, alguns baixam a guarda, ele ataca. Irmão, nós estamos debaixo de uma batalha de 24 horas o tempo todo. Às vezes, sabe o que é? Você olha para um objeto, né? Ele diz assim, poxa, eu queria ter isso. E você diz assim, poxa, realmente eu posso ter isso. Mas você olha para o seu bolso e diz, eu não posso ter agora. Mas aí, seu coração diz, bom, mas você pode comprar, que não sei o quê. Aí você fica meio angustiado ali, agora é o ataque. Ele já vem, olha, deu uma brecha. Ali agora é um ataque. Amém, irmão? Já viu aquela pessoa que está comendo compulsadamente, você fica olhando, por que está comendo assim? Eu não sei, eu estou comendo assim porque ele está sob ataque de estresse, sob ataque de Satanás, sob ataque do inimigo.
O inimigo está ali atacando ela, ó. Atacando e ela, não, por que está comendo chocolate desse jeito? Ah, porque eu gosto de chocolate. Mentira, aquilo tudo é o ataque. E aquele chocolate está sendo uma fuga para não encarar a si mesmo. Então, irmãos, nós devemos ter bastante cuidado. Bastante cuidado. Porque esse número 40, significa continuidade. Continuidade. 40 dias contínuo. Amém? E é assim que Satanás faz com a gente. 24 horas atacando a gente o tempo todo, fudigando, perturbando, abusando. Falta isso, falta aquilo, outro. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Até mesmo na minha vida de santidade. Às vezes eu olho assim, poxa, eu vou estar vencendo essa batalha, eu vou estar vencendo isso. Mas eu às vezes fico meio cabisbaixo, meio esmurecido, né? E a minha oração não flui com aquela mesma intensidade. Mesmo nessa hora a gente tem que orar com fé, mesmo, sabe? Orar com fé, acreditando de que Deus vai nos abençoar, de que Deus vai mudar a nossa sorte. Amém, irmão? Amém, querido? Ninguém é perfeito, irmão. Ninguém tem direito perante Deus. Ninguém é perfeito. E aí você diz assim, poxa, se eu fizesse isso, Deus ia me dar. Não é por aí, irmão. Deus dá porque nos ama. Deus dá porque nos ama. Não estou excluindo a nossa vida de santidade. Vocês estão me compreendendo, né? Mas às vezes bate uma angústia. Poxa, eu queria ter isso, não estou tendo porque eu não estou servindo a Deus como deveria. Eu preciso melhorar e tal. Calma. Calma, porque Deus vai operar. E continue orando com fé. Amém? Continue orando com fé em nome de Jesus. Então o número 1 foi o quê? Número 2, 40 dias. Número 3, terceiro lugar, diga a solidão. Hã? Não. Segundo lugar, você pode dar 40 dias, que é o tempo todo. 24 horas de ataque, sem tréguas. Em terceiro lugar, diga solidão. Jesus saiu de um lugar público, cercado de uma multidão, onde viu o céu aberto. Experimentou o revestimento do Espírito e ouviu a voz do Pai. A sua filiação foi compelida a ir para um lugar solitário, onde lhe faltou a doce companhia de um amigo, a palavra encorajadora de alguém na hora da tentação. Pensa aqui comigo. Jesus está com 30 anos. Vamos entrar nessa história. Entenda aqui comigo. Está com 30 anos. Ele não é filho de nenhum doutor, conhecedor das Escrituras. Ele não tinha nenhum tipo de escola avançada. Ele não fazia nenhuma universidade, nem coisíssima nenhuma. Mas ele teria que discursar com pessoas muito letradas, que conhecia bem o mecanismo da falância, o mecanismo da ciência, um monte de coisa, da astrologia, um monte de coisa. Amém, irmão? E ele sai, digamos, de um bairro bem pobre, de um lugar bem pobre, um lugar ruim, de uma família que não era pobre, mas não era uma família de posses. Entendeu? Ele sai de lá. E aí ele agora vem, amém, irmão? Do nada, e aparece. E quando ele aparece lá, querido, olha que coisa. João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele seguir. Quer dizer, João Batista está próximo a morrer, e já tinha uma multidão atrás dele, e sabia que ele arrastava uma multidão com aquela pregação dele. Muita gente vinha atrás de João Batista. E João Batista agora transfere a sua autoridade para Jesus Cristo. E aí, sabe o que acontece, irmão? Aquela multidão que estava com João Batista começa a admirar Jesus. Amém, irmão? Pense, ele era do nada, ele agora tem uma multidão. Uma multidão que observa ele. Amém, irmão? E aí, João Batista pergunta: você vem até mim? Eu que deveria ser batizado pelo Senhor, mestre. Aí Jesus disse: cale-se. Importa que as Escrituras, cumpra-se as Escrituras. E João Batista batiza ele,
quando João Batista batiza ele, o Espírito Santo desce sobre ele. Não é que ele falar em línguas como nós vemos no dia de Pentecostal, mas uma presença real de Deus que todo mundo sentiu. Aí veio. E lá no céu, digamos que assim veio. Aquele trovão, ele disse assim: esse é meu filho amado, aí em quem me compraz. Todo mundo. Então, João Batista, que era o profeta, o famoso da época, atestou Jesus. Deus, com uma voz de muito tempo que Israel não ouvia, falou a respeito de Jesus. Uma multidão que cercou Jesus dali. Dali em diante, o ministério de Jesus foi cercado. Mas quando Jesus estava bem na boa, de noite, o Espírito Santo, ei, você vai para o deserto sozinho. Vocês compreenderam, irmão? Você vai para o deserto sozinho, Jesus. E aí ele vai para lá. E lá ele está sozinho. Imagine o emocional de Jesus. Com os aplausos. E agora ninguém para aplaudir. Ninguém para abraçar, para dizer: o Senhor é poderoso. Nenhum tipo de elogio, nem nada. Só ele, aquele lugar escaldante de dia e aquele lugar frio, sem comida, sem água para beber, sem nada. Só ele e Satanás o tempo todo num cangote dele. Faça isso, faça aquilo, desista, não precisa morrer e tal. Jogando em cima dele e ele lá sozinho. E é assim que acontece. O diabo não ataca a gente quando estamos reunidos. O diabo só ataca a gente quando estamos sozinhos. Quando estamos solitários. Quando ninguém está nos olhando, tome cuidado, meu irmão. Que o diabo está de olho na gente e quer acabar conosco. Amém, irmão? Aleluia. Tome cuidado, nesse dado momento é a hora que Satanás entra e prejudica toda a nossa fé. Acaba conosco, destrói a nossa alegria. Amém, irmão? Então Jesus estava com fome, Jesus estava sozinho, Jesus não tinha ninguém. Amém, irmão? Jesus não tinha seus discípulos. Jesus não tinha ninguém ao seu lado, estava sozinho. Mergulhado na mais profunda solidão. Eu sei que nem sempre a gente vai encontrar alguém para estar do nosso lado, para estar falando com a gente, né? Para estar na parceria. Senta aqui, vamos assistir esse filme. Amém, irmãos? Senta aqui, vamos no cinema. Ou vamos fazer isso. Vem comprar uma pipoca. Vamos fazer aquilo outro. Às vezes a gente não vai encontrar. Há um momento que você vai ficar sozinho. E nesse momento é que o diabo vai querer aprontar. Então vigie. Vigie com a sua solidão. Amém, irmãos? Vigie com a sua solidão. Vigie mesmo, sincero e honestamente. Satanás não brinca de ser diabo. Então não brinque de ser crente. Então o número 1 foi o quê? Número 2. Número 3. Número 4, fome. Repita comigo, fome. Então, amados, Jesus orou e jejuou 40 dias. Amém, irmãos? Segundo Lucas e Mateus está escrito assim: suas forças físicas estavam quebradas, fracas. Seu corpo estava debilitado. Os efeitos físicos provocados por um jejum prolongado de 40 dias são indescritíveis. Todo o corpo entra em profunda agonia. Quem já fez jejum e sentiu uma sede terrível aí? Eu já. E a vontade que dá é de beber água mesmo. E bate aquele calor, né? Bate aquela ânsia. E nós estamos fazendo jejum de 6 horas. Imagine de 40 dias. Eu não lido bem. Eu lido bem com a fome. Eu não lido bem com a sede. Mas a fome também é terrível. Imagine você se tremendo de fome.
Se tremendo de fome, e você tem a oportunidade de acabar com aquela fome num piscar de olhos, mas por obediência, você continua com a fome. Imagine. Foi isso que Jesus viveu. O treinamento do jejum, amém? Ele é um treinamento. Ele faz com que a nossa alma comece a ouvir melhor Deus. Não tem nada com condição física, tem a ver com disciplina da alma. A alma da gente está assim, ó. O cérebro de sede, a gente corre para água. Fome, a gente corre para comer. Amém, irmão? Mas só que a alma da gente também pede sexo explícito, e se a gente não vigiar, a gente vai também junto. Ou um dinheiro ali para roubar, a gente vai também junto. E por aí vai. Então o jejum, ele vai treinar essas partes em nós. A dizer não a gente mesmo. Até chegar no mais profundo da nossa alma, a gente poder dizer não. O desgraçado do diabo, sabendo que Jesus estava morrendo de fome, sabe o que ele fez? Ele trouxe à memória de Jesus a ideia de que Jesus era filho de Deus. Você é filho de Deus, cara. Jesus sabia disso. E aí tem pão aí, ó. Dessa pedra você pode transformar pão e acabar com isso logo. Para que esse negócio de obedecer? Acaba logo com isso e pronto, acabou. Se Jesus não está ligado mesmo em Deus, Jesus se atrapalha. Você lembra o que foi que Jesus falou para ele? Alguém lembra? Mas de quê? Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Nem tudo que a minha alma fica dizendo, vai, faça, eu tenho que fazer. Eu tenho que obedecer o que o meu Deus está fazendo. O Deus está falando comigo, compreendeu isso? É isso que Jesus está falando para ele, ó, eu tenho que obedecer o que o meu Senhor está falando. Não o que a minha alma quer que eu faça. Tem muita gente que acha que igreja é lugar de sentir prazer. Né? Desculpe, igreja não é lugar de sentir prazer. Lugar de sentir prazer é com o seu cônjuge, ou sua casa, ou em uma festa. Aqui é lugar de jejum, de oração, de ouvir a palavra de Deus, de aprender a viver em obediência. Eu tenho que ir para um lugar que eu me sinta bem, que eu tenha prazer, que eu tenha isso. Não tem nada a ver, meu irmão. Não tem nada a ver. Às vezes nós vamos num lugar e ouvimos coisas que a gente não gosta de ouvir. Mas é a palavra de Deus, meu irmão. É a palavra de Deus. Amém, irmão? É a palavra do Senhor. E a gente tem que ter sabedoria para poder aceitar a vontade de Deus. Em quinto lugar. Então, o primeiro foi o quê? Segundo. Terceiro. Quarto. Em quinto lugar, as feras. Bota lá, irmão. Lê aqui para mim. Lê mais alto. Pastor, eu ainda nem li o que aconteceu aqui, só para aplicar. Para começar logo a aplicar, para você entender. Pastor, estou lá no trabalho. Quem é mais bonzinho lá é melhor que o diabo. É pior que o diabo faz. Quem é bonzinho lá? O diabo é santo perto dele. Mas o texto diz que Jesus vai fazer o quê? Jesus vai fazer o quê? Crente que é crente tem que aprender a viver entre as feras. A Bíblia diz que nós somos cordeiros enviados a meio de lobos. No meio de lobos. Deixa eu aplicar aqui o que o autor está falando. Aquele deserto era o lugar onde viviam hienas, lobos, serpentes, chacais, panteras, leões. Essas feras que Jesus estava. Se você soltar uma serpente aqui, e a irmã Milene vê uma serpente aqui, ela não entra aqui, até que mostre ela morta. Ela não volta mais aqui. Mas Jesus deitava ao lado da serpente. A hiena, se sentir que você está meio fraquinho, ela vem e morde mesmo. E leão, se tiver com fome, ele vai estraçalhar você. Mas Jesus lá estava. Amém, irmão? Jesus estava lá. Olha, eu quero repetir isso, vocês entenderem muito bem o que o texto está falando para a gente. Essa expressão aqui, ó. Não é, Jesus não passou lá.
Amém? Jesus não passou lá. Jesus não se hospedou lá 3 dias, não. Jesus vivia entre as feras. É forte, meu. É forte. Deus tem capacidade de fazer isso. Não é à toa, amados, que Daniel foi jogado nas covas de leões e não sofreu coisíssima nenhuma. Um cristão pode vencer em um lugar hostil, em um lugar perverso, um lugar onde pessoas se odeiam, querem matar uns aos outros. O cristão pode viver lá, amados. O apóstolo Paulo estava dormindo, acho que na ilha de Malta, coisa desse gênero, você não lembra qual foi a cidade, a ilha, mas alguém acendeu uma fogueira. E quando você acende a fogueira, as serpentes vêm doidas. E a serpente picou ele. Picou com vontade, para matar ele. Mas Paulo tinha dado uma palavra, que essa era a travessia que ele estava fazendo até Roma, que Deus disse para ele, olha, quando estava naufragando já o navio, Paulo disse assim para todo mundo, olha, é o seguinte, não fiquem aterrorizados, nós vamos perder os bens, mas ninguém vai morrer aqui. O navio naufragou, ninguém morreu. E quando chegou lá, picaram, a serpente picou ele e disse, pronto, esse daí é maldito mesmo. Surgiu lá do mar e aqui a serpente morreu. Veio e picou ele para ele morrer. Mas não aconteceu nada com Paulo, meu irmão. Não aconteceu nada com Paulo. Tem uma frase, irmão, que eu peguei desse autor, que eu nunca vou esquecer. O que prejudica a nossa fé não é a razão, é o medo. É o medo de não dar certo. É o medo de não confiar em Deus. O medo atrapalha muito mais do que a razão. Quando nós queremos trazer à razão um milagre, isso não é tão ruim quanto temer. Né? Porque temer demonstra desconfiança. Temer demonstra insensibilidade à voz do Espírito. Temer demonstra fraqueza. A Bíblia tem quantos não temas? Sabe quantos? 365 não temas. Para cada dia a Bíblia diz não temas. Irmãos, não é as coisas de fora que vai destruir a gente. É o que está dentro da gente que pode destruir a gente. E Jesus sabia que Ele é Deus e que nada disso atrapalharia o propósito de Deus na vida dele. Ele tinha que passar por ali, ele tinha que viver aqueles tempos ali. Amém, irmãos? Ele tinha que viver aquilo ali. E para isso, ele teve que acreditar até o final de que Deus verdadeiramente era fiel para a vida dele. O autor diz que a região onde Jesus jejuou e foi tentado constituiu um cenário de abandono e perigo. Um meio ambiente completamente oposto ao paraíso, onde o primeiro Adão foi tentado. Observe muito bem isso. Adão e Eva estavam no melhor lugar do mundo, mas caíram. Foram tentados e caíram. No melhor lugar do mundo. Adão e Eva tinham comida. Adão e Eva tinham bebida. Adão e Eva tinham paz dentro do seu interior. Não tinha angústia. Não tinha nenhum tipo de sofrimento e caíram. Para o nosso Jesus ter o mesmo sentimento que nós temos, para entender muito bem o nosso mecanismo, ele teve que ir para o pior lugar e viver lá no meio das feras. Para quando a gente caísse no meio das feras, ele pudesse dizer, olha, eu venci, você vai vencer também. Não muito tempo atrás, aqui chegou um casal. O rapaz até é talentoso. Mas ele é assim, ó. Segundo ela, a esposa que me contou.
que aquele arruma uma confusão, ele se muda para cá. Aquele arruma uma confusão, ele se muda para cá. Aquele arruma outra confusão, ele se muda para cá. Aquele arruma outra confusão, ele se muda para cá. Aquele arruma outra confusão, ele se muda para cá. Aquele arruma outra confusão, ele se arruma para cá. Ela disse, eu não aguento mais mudança. Cada uma mudança dessa, eu tenho que pagar carreto, tenho que pagar um monte de coisa. Eu mudo o tempo todo. Ele ainda não entendeu que é ele que precisa mudar. O que atrapalha a gente não é o que está fora, é o que está dentro da gente. Jesus tinha paz no seu interior. Jesus tinha consolo dentro da sua alma. Por isso ele... Deixa eu sair dessa repartição, que aqui só tem diabo, o demônio está aqui. É no deserto que Deus quer te dar a vitória. Amém, irmãos? Aleluia? Então, qual foi o primeiro ponto? Deserto. Deserto foi o primeiro ponto. Lugar de solidão, lugar de tristeza, lugar de... né? Mas foi lá no deserto que Deus deu vitória. Segundo ponto foi o quê? 40 dias. O que significa 40 dias, diaconisa Elisete? 40 dias. Sim, que eu expliquei aqui. Sim, 40 dias. Eu acho que a senhora anotou aí. Anotou. 40. Isso! O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo sendo tentado. 40 dias tem esse significado. Amém, irmão? Amém, querido? Número 3, não é isso? É o quê? Solidão. Solidão. E aqui vai a dica. Não deixe ninguém da sua família viver sozinho. Não permita. Na solidão é o momento do ataque de Satanás. Deixa eu voltar um pouquinho, que eu tenho um tempinho ali, para poder dizer o que aconteceu. Certa vez Jesus estava num culto na sinagoga e adentrou um homem, né? Um homem com uma coisa, uma saliência aqui nas costas. E era um dia de sábado. E todo mundo estava esperando que ele não curasse, porque era dia de sábado. Eu não lembro bem, mas me parece que esse homem tinha também as mãos mirradas, que é outro sentido. Quer dizer, então, ele estava com o pescoço na terra, entendeu? O peso da enfermidade dele fazia com que ele olhasse para o chão. E a mão dele, que era a mão de contato para o mundo exterior, também estava mirrada. Amém, irmão? Amém? Jesus, sabe o que foi que Jesus falou para eles? Jesus falou assim: é lícito fazer o bem no sábado? É lícito fazer o bem no sábado? Aí eles disseram, todo mundo ficou calado esperando, né? Aí Jesus, para vocês saberem qual é, que eu sou maior que o sábado, aí foi lá e curou esse homem. E alguém murmurou ele, bando de miseráveis. Não sei como foi a palavra que Jesus falou. Importa. Quando um boi seu cai no buraco, vocês não vão lá pegar? Vocês não vão lá pegar? Agora esse que estava prisioneiro de Satanás, porque é isso que ele faz. Ele faz com que o seu contato, seu contato se retraia. Seus ouvidos, seus olhos, se feche. Porque tudo que ele quer é que você, se isole. Porque você isolado, é aí que ele ataca. É aí que ele acaba com a gente. Então tome cuidado com a solidão. Amém, irmãos? Número 4. Fome. E aí nós falamos sobre a questão do jejum. A prática do jejum, que vai dominar todos os impulsos emocionais nossos.
Tome cuidado, irmã. O dia não está calor, né? O dia está calor e você sente aquele frio. E uma angústia na alma. Saiba que Satanás já está atacando você. E você nem sente. Tome cuidado, o dia está frio, você está sentindo um calor. Uma vontade de que, uma ânsia de que alguma coisa dê certo. Você está sendo atacado. Satanás ataca o emocional da pessoa. Vai atacando o emocional. Até fazer com que você ceda. Eu não lido bem com a sede. Com a fome eu já passei fome. E eu matava a fome com um copo d'água. Ou com farinha de açúcar queimada, né? Com farinha e açúcar queimado. E uma garapa de limão. Eu jogava para dentro e eu segurava. Não lido bem com a sede. Se a sede vier, eu vou atrás de água imediatamente. Mas tudo isso é treinamento para a nossa alma. Quando a gente diz sim ao que a nossa alma quer, sem ver o que Deus quer, nós nos acabamos. No momento em que Jesus estava com muita fome, e ele sabia que era Deus, filho de Deus, Satanás disse o que para ele? Está vendo essa pedra? E eu acho que deveria ser uma pedra daquelas que o Rogério come, daqueles pão que o Rogério come, sabe como é? Dá para fazer um daqueles mesmo. Ainda com presunto, um monte de coisa, um monte de recheio. E Jesus lá morrendo de fome. Aí ele diz assim, você não é filho de Deus? Rapaz, você é filho de Deus. Eu sei que você é filho de Deus. Como você é filho de Deus vai ficar passando essa necessidade? Com essa pedra aqui você pode fazer pão agora mesmo. Faz esse pão quentinho aí, meu velho. Bota essa manteiga derretinha daí. Eu ainda te dou um copo de água aqui bem, né, um suco aqui bem gostoso. E aí, vai? Jesus, nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Número 5, para encerrar. Vivia entre. Então eu não quero mais ouvir aqui alguém dizendo assim, minha casa é um inferno, eu quero sair de lá. Qualquer um que chegar assim, pastor. Lá o pastor Daniel sempre me dizia assim, quer ver que está dando errado aí? Vai casar por quê, minha irmã? Porque a minha casa é um inferno e eu quero morar no paraíso. Aí, pastor, não. Então morra logo para o céu, porque seu casamento não vai ser paraíso. Se você não venceu lá dentro da sua casa, você vai trazer esse inferno para a vida dessa pessoa aí. Tem gente que casa para fugir da família, do pai, da opressão da mãe, mas não sabe que ela mesma não sabe viver entre. Eu garanto que as feras são elas mesmas. E quando muda de um lugar para o outro, leva toda essa malignidade junta. Uma irmã, ela ainda está lá, graças a Deus. Eu estive lá tem uns 8 meses, ela estava por lá. Ela trabalhava na limpeza e ela foi para a rotisseria. Lá ela arrumou uma confusão, ela veio para a padaria. Como estava debaixo da nossa liderança, eu abracei e escondi ela, né? Quando ela inventava uma fofoca, eu... Não sei quem não vai com a minha cara. Que deixa isso falar, vamos lá. Eu botava ela para trabalhar. Aí, eu me acidentei, aí eu voltei. Quando eu voltei, já estavam preparando ela para meter ela para fora. E aí, quando eu voltei, que eles não poderiam me demitir, né? Porque estava voltando agora. Eles perguntaram, e aí? Você quer ficar aqui? Se você ficar aqui, nós vamos demitir fulano de tal. Ou você quer ir para outra loja? Olhei para ela. 2 filhos. Tudo pequenininho. Eu ia trabalhar com uma mulher que me odeia. Eu disse, eu vou para lá. Ele falou assim, eu saí da Boca do Rio, fui trabalhar na Graça, né? Vitória, alguma coisa assim. Na Graça. Ou é Vitória. Eu saí de lá para trabalhar com essa mulher. E essa irmã, quando eu saí, disse assim, olha, eles botaram na minha mesa seu emprego ou a minha transferência. Eles disseram que vocês são fofoqueira,
Você arruma confusão com todo mundo aqui. Em nome de Jesus. Mude esse quadro hoje. Pare de falar mal das pessoas. Pare de fazer isso. Você não vai perder o emprego, porque eu estou saindo daqui para ir para outra loja. E ela me tira, então vai perguntar. E ela foi lá perguntar ao gerente. Ao gerente, é verdade. Se ele fica, você sai. Porque você faz isso, isso, isso. Você faz um inferno aqui. Ninguém gosta de você aqui. Entre você e ele, vai você. Mas ele teve misericórdia de você, você vai ficar. Aí eu disse, vamos orar? Vamos orar aqui? A gente orou. E ela mudou o quadro. Hoje ela ainda está lá, hein? Ainda está lá. Há mais de 10 anos atrás, ela ainda está lá. E eu fui trabalhar com o algoz. Cheguei lá, mudei o quadro também. Ela me perseguia, eu dava risada. Ela me mandava ficar até mais tarde, eu ria. E é assim que a gente lida com. Tem pessoas que são feras mesmo. São feras, são leões, prontos para devorar a nossa carne. Mas maior é o Deus que está com a gente. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus? Com certeza, quinta-feira nós vamos tratar sobre os anjos o serviam. Amém? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai. Deus, melhor lugar não representa nada. Se o Senhor não estiver, o Senhor é capaz de nos dar vitória no deserto. Na verdade, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor transforma o deserto em mananciais de bênção. Deus, o que faz nos ser derrotado é a falta da sua presença. Adão e Eva caíram, Senhor, porque desobedeceram ao Senhor. Tem tanta gente dizendo, se eu morasse numa casa melhor, eu seria feliz. Felicidade é ter o Senhor dentro de nós. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu espero que esse ensinamento possa ser praticado no nosso dia a dia. E alguém não venha mais com essas queixas. Ah, pastor, eu quero sair daquele lugar, que não sei o quê. Minha casa é um inferno, lá tem um monte de feras. Jesus vivia entre as feras. Você também pode viver, porque você tem Ele dentro de você. Em nome de Jesus.